Nossa primeira parada vai ser lá no estado do Rio Grande do Sul para acompanhar como é que estão os trabalhos dessa safra gaúcha. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Bruno Lazzaretti, produtor rural em São Pedro do Sul. Já está aqui conosco por vídeo. Bruno, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas. Bom dia Douglas, tudo bem? Como é que está meu áudio? Vocês estão me ouvindo? Estamos te ouvindo bem sim, Bruno. Bruno, conta pra gente como é que estão os trabalhos por aí, porque a colheita está avançando e aquela expectativa de perdas não só tem se confirmado, como tem ficado ainda pior, né? Verdade, Douglas. Infelizmente esse é o cenário, tá? É bem triste, né? Até numa época, ontem mesmo a gente estava comentando, numa época que a gente estava recém pensando em começar as colheitas aqui, num cenário normal, né? De desenvolvimento normal das culturas. Esse ano a gente já colheu aí 40% das áreas, né? Então a cultura se avançou muito em termos de ciclo, se antecipou demais. E, de fato, isso que tu colocou é exatamente o que a gente está sentindo hoje no campo, né? A gente esperava um dano, esperávamos um percentual grande de redução de produtividade, mas hoje o que temos e o que podemos ver e presenciar é algo bem maior, infelizmente. Para a gente entender, Bruno, quanto que era essa expectativa de vocês antes e como é que estão esses resultados até esse momento? Beleza. A gente, quando estávamos no decorrer da safra, né? A gente imaginava aí que possivelmente teríamos áreas para colher 30 sacos, né, 35, era o que a gente esperava, né? Lembrando que safra passada, por exemplo, em alguns cenários normais, lavouras que, por exemplo, ano passado foi extremamente chuvoso, né, potencial bom, mas assim, áreas que a gente conseguiu colher que não se perdeu, passamos de 60 sacos de média, só para ter um parâmetro, né? Então a gente pensava aí 50% de quebra. Fechamos alguns talhões e infelizmente o resultado temos áreas que fechamos 10 de média, áreas que fechamos 12 e por enquanto não passamos de 15 sacos, a área que mais conseguimos colher. E aí, Bruno, olhando para frente, nessas próximas áreas que vão entrar em colheita, devem manter esse percentual? Tem alguma expectativa de uma melhora? Como é que está esse restante das lavouras? A gente tinha uma certa expectativa de melhora sim, tá, Douglas? Porque foram áreas mais de fechamento do plantio, semeadas mais tarde um pouco, final de novembro. Então, como as chuvas atrasaram bastante, a gente esperou, bom, esse dano ocorreu, mas as do tarde ainda vai salvar um pouquinho mais. E o que a gente vê, principalmente, né, nas nossas áreas, que eu acompanho bem de perto, é o seguinte: os grãos que temos ali, eles vão encher, vão ser grãos mais bonitos, mais pesados, porém, é uma planta que sofreu muito, então ela abortou muita vagem. Então, se a gente olhar, por exemplo, as plantas semeadas lá no começo no final de outubro, por exemplo, um mês antes, tá? São plantas que estavam mais carregadas, com cargas mais presentes, tá? Então a gente tinha mais vagem, mais grão, mas o grão não encheu. Em contrapartida, as do tarde, a gente tem um grão mais cheio, mas a gente tem um número de grão muito menor. O que eu quero dizer com isso? Que olhando hoje, o que a gente consegue presenciar das lavouras é que o cenário não vai mudar muita coisa não, tá? Tomara que aumente um pouco, mas assim, se tu me perguntasse, tu acha que tens alguma área que tu vai chegar ainda nos 35 sacos, que era o que a gente estimava, né, colher lá no início da nossa colheita, olhando para as áreas do tarde, eu acho que não. Nem essas aí a gente vai conseguir chegar nessa produtividade, infelizmente. E aí, Bruno, se a gente pensar, né, que o produtor gaúcho vem tendo dificuldades com o clima já há alguns anos, acumulando essas safras difíceis, como é que fica se a gente pensar daqui para frente, planejar próximas safras, custear próximos plantios? Começa a ficar bastante complicada essa situação, né? Demais, demais, Douglas. E a gente já vê notícias aí como, por exemplo, Selic em 14,2, né, confirmada. E aí fica aquela pergunta: o que vai acontecer com o plano safra? Como é que ele vai vir, né? Ele vai vir com que taxa de juros? Aí para o produtor que quer fazer um proagro, um seguro, né? Que taxas isso vai vir também? Então aí já começa a inviabilizar muita coisa. E o produtor aqui no Rio Grande do Sul, sim, ele já vem esse período de tempo sofrendo, tanto é que a gente já começa a ouvir, tá? Conversa entre produtores e tal, áreas que eram arrendadas, que o pessoal começa a entregar. Então isso vai tendo um ciclo muito grande, né? Isso começa a ter outros efeitos. E eu acredito que a gente vai sentir de forma muito intensa isso, não agora nesse exato momento da colheita, né? Porque agora a gente está vendo que os números são ruins,
né? Não se tem produtividade, vai ser difícil até de pagar arrendamento em algumas regiões, em algumas áreas, mas é bem isso aí. Lá na frente, como vai ser? Então, esse produtor descapitalizado de outras safras, já não colhendo o suficiente muitas vezes para o próprio arrendamento, ou seja, aumentando mais a dívida que ele tinha. Safra que vem, dificuldades, possivelmente, né, de adquirir crédito, ou muito dependente do que vai ser o nosso plano safra, né, torcendo para que venha, enfim, uma securitização, algo nesse sentido, que o pessoal vem batendo muito forte. Então, vejo como sendo uma saída, mas, de fato, vai ser uma safra muito complicada a próxima, né? São problemas que vão se agravando e a gente vai sentir de forma mais intensa lá na frente. E como é que vocês, produtores, têm acompanhado essas discussões, esses assuntos sobre, por exemplo, securitização, essas tramitações que estão acontecendo, tentando trazer alguma resolução, alguma mitigação? Isso pode realmente ajudar o produtor aí do estado? Hoje, Douglas, sendo bem sincero, tá? Eu, como produtor, eu não vejo outra saída senão algo nesse sentido, tá? Porque é o que a gente sempre comenta, né? Inclusive, em alguns vídeos lá do canal eu comento também, que é assim, o produtor rural, ele não quer não pagar as contas, de forma alguma. Ele precisa pagar as contas, ele quer seguir na atividade, né? Só que a questão é, ele precisa de condições, porque o que se colhe hoje não é de responsabilidade única do produtor, né? O produtor não está colhendo 10, 12, 15 sacos de soja por hectare porque ele deixou de fazer uma correção de solo, porque ele deixou de ser cuidadoso com a semeadura, com os tratos fitossanitários, não é por isso, tá? É porque o clima não colaborou. Então, a gente precisa sim desse suporte. A securitização, acho que ela viria como uma luva, tá? Encaixaria muito bem, porque teremos taxas boas para conseguir pagar isso, prazo, que é muito importante, então o produtor consegue se organizar para se manter no sistema produtivo, né? Agora, a gente tem uma dependência que vai além dos produtores e dos organizadores, que estão fazendo um empenho muito grande, que é o quê? Que é os nossos representantes governamentais, né? Então, na verdade, a gente precisa desse aceite lá em cima, e aí que é o detalhe, né? O quão empenhado eles de lá para cá estão, o quão entendidos da realidade desse grande problema do Rio Grande do Sul eles estão. Então, por isso que é importante esse movimento, né, para de fato levar essa realidade, essa informação para eles, né, para quem assina, para quem é responsável em dar a canetada, como a gente diz, né, porque a gente precisa de algum apoio nesse sentido, porque senão, de fato, muitos produtores vão deixar a cadeia produtiva e isso é conversa que a gente já escuta na volta. Bruno, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quer deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Beleza, Douglas. Não, só quero agradecer, tá? Obrigadão pelo convite aí, é muito importante. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Esse quadro Realidades da Safra mostra muito o cenário e ajuda, né, o restante do Brasil a entender como estão as regiões, tá? Fica aí, meu muito obrigado e contem comigo sempre. Bruno, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o cenário aí na região. Um abraço, até a próxima. Outro, tchau, tchau. O Bruno Lazzaretti, produtor rural em São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, conversou com a gente para mostrar como é que estão as atividades lá na região, uma região que já esperava grande perda de produtividade para a soja em função da falta de chuvas, das altas temperaturas, mas com o avanço da colheita os resultados têm sido ainda piores do que os esperados. O Bruno destacando que uma média de produtividade normal na região fica até acima das 60 sacas por hectare. Durante o desenvolvimento dessa safra, a expectativa já era reduzir esse número pela metade, ficando em torno de 30 sacas, mas com 40% das áreas colhidas, os resultados não estão passando de 15 sacas por hectare, então muitas perdas registradas pelos produtores gaúchos lá na região de São Pedro do Sul.